Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Mesh Responde, o canal onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre projetos de subestação, estudos de proteção ou qualquer dúvida pertinente a subestações que a gente vai te responder e te ajudar com o seu problema aí. No nosso Mesh Responde de hoje a gente começa com a dúvida do Wagner S. Tavares. Ele perguntou assim: bom dia senhores, tenho uma dúvida a respeito da subestação acima de 300 para prédio de múltiplas unidades. E ele fala assim: a minha dúvida é na questão dos cubículos. Para este caso a múrfula não tem cubículo de medição, ok? Então, ou seja, não tem cubículo de medição na hora que entra o cabo, tá? Que vem da rede da concessionária, o ramal de entrada. Normalmente, quando tem esses casos, a gente tem a medição polimérica. A múrfula vai direto para a seccionadora do cubículo de proteção e segue para o cubículo de transformação, é isso? Então, olha só, normalmente o arranjo normal que a gente vê de uma subestação abrigada é: vem ao ramal de entrada, seja ele subterrâneo ou ancorado na subestação de 6 metros, entra dentro da subestação, passa em um cubículo de medição e atravessa para os demais cubículos, proteção e transformação. Quando a gente tem uma medição polimérica, a medição que fica direto no poste, no ponto de derivação da concessionária, vem o ramal de entrada da mesma forma, só que a gente pode retirar o cubículo de medição. Esse cubículo, a gente ou reduz ele e faz só um cubículo de entrada, e nesse cubículo de entrada vai ter um barramento, e aí vai fazer a transição para o cubículo de proteção, ou então a gente faz a entrada direto no cubículo de proteção. Isso vai depender do padrão técnico da concessionária. No caso da CPFL, por exemplo, ela tem um cubículo de transição, de entrada da subestação. Então, vem o ramal de entrada, vem para um cubículo de entrada, onde não tem nada lá, é só para entrar os cabos mesmo. Faz a transição para o barramento, e o barramento faz a transição para o cubículo de proteção, e aí, consequentemente, segue para o cubículo de transformação se eu já tiver o transformador dentro da subestação. Eu posso ter o transformador também fora da subestação, perto do meu centro de carga, por exemplo, que é muito utilizado no caso de mini geração distribuída em usinas solares fotovoltaicas especificamente. Então, sim, né? Pode ter esses dois arranjos. Qual é o arranjo que você vai definir? Aquele que está preconizado no padrão técnico da sua concessionária. Então você tem que verificar qual que é o padrão construtivo aceito por ela. Pode ser que você proponha também e ela aceite, mas aí você corre o risco de esperar 30 dias para ela tomar essa decisão, se ela vai aceitar ou não aquele padrão que você está pedindo para ela. Então é melhor procurar pelo padrão que ela pede, né? Que ela permite já. A outra pergunta é do Paulo Bortolo. Ele perguntou assim: ó, existe dimensionamento de potência de TC, de transformador de corrente de proteção, algo pela tensão de saturação? Bom, os transformadores de corrente, existe a norma NBR 6856. Tem a versão nova dela, que é de 2015, e tem uma versão antiga, se eu não me engano, é de 88. O que acontece? Na norma antiga, os TCs eram dimensionados para os serviços de proteção pela sua classe de exatidão 10, que era erro máximo admitido, né, a exatidão dele, B, TC de baixa impedância sem tensão de saturação, e pela relação de transformação. Os dois itens básicos que iam interferir na nossa proteção, a relação e a tensão de saturação com a classe de exatidão. Agora, nos TCs mais novos, a gente não define mais a tensão de saturação do TC, apesar que indiretamente a gente vai definir isso sim, e isso no dimensionamento. Mas a gente define a potência do TC, que eu tenho potências padronizadas por norma 22,5 VA, 15 VA. Eu defino também a classe de exatidão dele, né? A exatidão dele de 10%, qual for a exatidão que eu for colocar. E P20, P15, P10, por exemplo, que é o quê? 20 é quantas vezes a corrente nominal ele vai aguentar, garantindo a exatidão que ele falou. E também sem saturar, considerando-se que está conectado no seu secundário a carga nominal para um fator de potência específico. Então sim, no caso dos transformadores de corrente, pela NBR 6856, a gente vai ter que especificar a potência dele, vai ter que especificar a classe de exatidão e quantas vezes é a corrente que ele suporta sem saturar, e claro, que é importante, a relação de transformação, que a gente já não foge disso daí, tá bom? A última pergunta de hoje é do Maurício Mazuco. Ele perguntou assim: boa noite, em subestação até 300 kVA, sem relé primário, ok? Ou seja, falou aqui, ó, relé, no caso que ele quis dizer, relé secundário, né, mas aplicado no primário da subestação, na média tensão. Como faço a proteção para paralelismo de gerador? Quando a gente tem esses casos específicos, não são todas as concessionárias que fazem assim, mas a grande maioria, você ainda continua utilizando o relé secundário.
O relé secundário não deixa de ser secundário, independente se eu estou utilizando no primário ou no secundário, a não ser se eu estou aplicando ele direto no sistema, mas ele sempre vai estar acompanhado de um TC, então não deixa de ser um relé secundário. Elas pedem que você instale esse relé ao invés na média tensão, você instala ele na baixa tensão, mesmo porque na média tensão fica difícil, porque normalmente as subestações até 300 kVA são aquelas subestações chamadas de postos simplificados, né? Subestações aéreas, né? Como pode-se dizer. Então, lá nessas subestações, não tem como eu instalar o relé de proteção lá, todos os TCs e etc. Então, o que a gente faz? A gente instala na baixa tensão, no QGBT, ali os TCs, para mandar o sinal para o relé de proteção, e também a gente pode, como está na baixa tensão, já mandar o sinal de tensão direto para o relé. Então não tem o TP, não tem RTP, né? É igual a 1. Então a gente faz a proteção na baixa, mandando o sinal para um disjuntor de baixa tensão. Mantém o relé as mesmas proteções, normalmente é considerado PED 67, sobrecorrente direcional, e 32 direcional de potência ativa normalmente. Então é assim que é feita essa proteção na grande maioria dos casos. Então, esse foi o nosso Mesh Responde de hoje. Se você ainda tem dúvida, não deixa passar. Manda a sua dúvida aqui ou qualquer sugestão que você tiver de conteúdo, que a gente está aberto para poder produzir para você. A gente se vê no nosso próximo Mesh Responde. Não se esqueça de se inscrever também, curtir e o que for para poder ajudar o canal aí. Forte abraço. Para você. A gente se